Boa noite. Gostaríamos de dar início ao nosso trabalho de Introdução à História do Direito, da matéria do professor Otávio Machado. O nosso grupo vai apresentar sobre Direito Romano, segundo as palavras do professor Bruno Albergaria. Bruno Albergaria, que é professor e doutor em Direito pela Faculdade de Coimbra, mestre pela FDMC e graduado em Direito pela UFMG. Os membros do nosso grupo são Amarildo Júnior, Igor Rios, eu, José Luiz Ferreira Pinheiro, Maximiller Souza, Pedro Salles, Samuel Gama e o Ellerson Martins. Nesse capítulo que foi delegado ao nosso grupo, a Albergaria trata do direito romano. Como o seu livro é Histórias do Direito, ele nos explica como o direito romano evoluiu até chegar onde chegou e como ele influenciou o nosso direito ocidental, principalmente no Brasil. Então ele começa com fatos históricos, por exemplo, a data histórica da fundação de Roma, que é comemorada a 13 de abril, é datada de 13 de abril de 753 antes de Cristo. Nos conta sobre a lenda, narrada de forma poética pelo italiano Titus Livius, de 59 a 17 depois de Cristo, sobre Rômulo e Remo, dois gêmeos que foram condenados à morte pelo seu avô, para que eles não pudessem nunca chegar a ser reis. Foram abandonados em um rio, no rio Tibre, inclusive, e desse rio eles chegaram ao rio Velabro, entre os montes Palatino e Capitolino, que é onde foi fundada Roma, com a cena de uma loba que os amamentou. Então essa história da loba, de Rômulo e Remo, ela é uma história romanceada, ou seja, um pouco de história, um pouco de lenda. Mas até então a história nos conta que Rômulo foi o primeiro imperador de Roma. Tanto é que o nome da cidade se confunde com o nome dele. E aqui o professor Albergaria nos explica como a influência jurídica de Roma é tão grande que grande parte do nosso direito atual se utiliza de expressões em latim. Claro que o próprio português é originário do latim, então isso também influenciou o uso da terminologia latina. Então, notadamente, o direito sofre uma influência maior para nós que falamos português, justamente por ter sido Roma um dos berços da nossa cultura jurídica. Por isso, pode-se dizer, inclusive, aqui, a Albergaria tem essa audácia de dizer que os brasileiros são descendentes, pelo menos culturalmente, dos romanos. Ele nos explica detalhadamente aqui, uma versão cronológica mais simplificada sobre a história romana, que começa da época régia ou realeza, época republicana ou período clássico, o período do Império Romano, o período bizantino ou pós-clássico. Começando pela monarquia romana. Nessa época, a sociedade romana era constituída pelos patrícios, que eram homens não só livres, mas também descendentes dos homens livres, de origem daqueles fundadores de Roma. E tinham também os plebeus, que eram, apesar também de ser homens livres, habitantes das cidades, ocupavam uma posição social inferior. Eram como se fossem, assim, digamos, cidadãos de segunda classe. Inicialmente os plebeus não podiam fazer parte da vida política, faculdade restrita somente aos patrícios. A própria palavra pátria, que nós usamos hoje no nosso português, é originária de patrícios, ou seja, aqueles que têm um vínculo jurídico com a terra natal ou um sangue familiar. O direito romano nessa época, da realeza, tinha como fonte a lei e os costumes, ou seja, já vemos aí uma similaridade com o nosso costume, né? Costume, que eram aqueles hábitos de conhecimento e consentimento tácito de todos, a prática exercida por todos, que através dos tempos torna-se um jus non scriptum, que é um direito não escrito. E tinham também a lei, ou lex. Ao contrário do costume, a lei é feita por um determinado tempo e por pessoas competentes. No período da realeza romana, o rei propunha uma lei, ou lex, ao povo que deveria se reunir em comícios para aprovação ou rejeição da lei. Se o comício era dos patrícios, chamava-se curiatus. Se era dos plebeus, chamava-se centuriatus.
Ou seja, já vemos aí uma espécie de democracia, de consulta popular para ver se a lei seria aprovada ou não, né? O sentido empregado pelo direito para definir a competência não é o mesmo utilizado vulgarmente. Assim, para o direito, a competência é a atribuição, o poder de fazer algo, a autoridade constituída para exercer ou fazer algo. Continuando aqui, as fontes do direito romano, na época republicana de Roma, eram as interpretações dos prudentes, ou a jurisprudência, os éditos dos magistrados, o plebiscito, o costume, que eu acabei de dizer, e a lei. A interpretação dos prudentes, ou a jurisprudência, no caso. Juízes, doutores, pesquisadores dos direitos, os jurisprudentes, eram encarregados de preencher as lacunas deixadas pelas leis, interpretando os textos legais à medida que a sociedade se modificava. Vemos aí mais uma similaridade com o nosso direito odiernamente, né? Hoje em dia. Só salientando aqui que a jurisprudência tem um significado atualmente diferente. Hoje significa pronunciamento reiterado de uma determinada matéria ou questão pelos tribunais, né? Os éditos dos magistrados eram um conjunto de declarações dos pretores que expunham os projetos que pretendiam desenvolver para resolverem as contendas entre os particulares e administrar a justiça. O plebiscito, outro importante direito conquistado pelos plebeus, pela plebe, foi o plebiscito. As leis romanas eram feitas através do populos romanos, que poderia ser composto pelos patrícios, nos comícios curiatos, como eu já disse, e dos plebeus, comícios centuriatos. Porém, os plebeus conquistaram o direito de se reunir sozinhos e constituíram a concilia plebis, com a votação do plebiscito. E caso fosse aprovado o plebiscito, tornava-se lei. Contudo, as leis originárias dos plebiscitos só tinham força de lei entre os plebeus, que excluía os patrícios. Então eles continuavam ainda sendo cidadãos de segunda classe, porém já tinham esse direito mais democrático. E hoje nós temos algo um pouco parecido, que usamos o mesmo nome, né? Plebiscito. Os costumes, como já foi dito, eram hábitos de conhecimento e consentimento tácito de todos. A lei ou a lex também já dizemos, já foi falado. Os plebeus exigiam a elaboração de uma lei que fosse aplicada a todos, menos sujeita às manobras dos pretores. Então aí foi surgindo as leis. Até que constituíram as 12 tábuas da lei, muito famosas, acredito que alguém aqui da nossa turma já deve ter ouvido falar. As 12 tábuas foram divididas em tábua 1 e 2, organização e procedimento judicial. Tábua 3, normas contra os inadimplentes. Tábua 4, pátria e poder. 5, sucessões e tutela. 6, propriedade. 7, servidões. 8, tratava dos delitos, né? Seria o que hoje é o nosso direito penal. 9, direito público. 10, direito sagrado, que ainda usavam a teocracia. Das 11 e 12, as complementares. Então aqui nessas 12 tábuas, no direito penal já existia aí, ainda existia no caso, né? A pena de talião, que conhecemos como retaliação, né? Olho por olho. Uma punição taliter, talmente, da mesma maneira, tal crime, tal pena. Hoje está um pouco, graças a Deus, erradicado isso, né? Da pena de talião. Mas no direito romano ainda existia. Dessas 12 tábuas, pode-se dizer que o nosso direito civil, de uma certa forma, buscou suas raízes históricas na legislação romana. Então, todo o nosso direito, o que tem a influência mais forte do direito romano, pode-se dizer, é o nosso direito civil. Aí tem exemplos aqui da tábua 11ª, que não era permitido ainda o casamento entre patrícios e plebeus, coisas que hoje já estão erradicadas, né? E Albergaria aqui nos conta sobre o jurista Cícero e algumas falas importantes dele sobre justiça e direito.
Aqui temos uma que afirma que a maior parte das coisas que dizemos e fazemos não é necessária. Quem as eliminar da própria vida será mais tranquilo e sereno. Nisso ele continuava que nascemos para a justiça e a lei não se funda na opinião, mas na própria natureza do homem. Cícero dizia ainda que a lei não é invenção do engenho humano e nem vontade dos povos, mas algo eterno que deve reger o mundo inteiro pela sabedoria dos seus mandos e proibições. Então o Cícero já dava aí esse valor para o direito, para a justiça, né? Perdão aí um pouco. E aqui na página 97 está um exemplo aqui, um grande exemplo de uma herança nossa jurídica de Roma, que é essa estátua aqui, conhecida como a Iustitia. Não sei como pronunciar, perdão, meu latim é péssimo, que é a estátua da justiça, que é uma deusa romana, também de influência grega, né? Na Grécia era chamada de Temis, que representa a justiça aqui, com uma venda nos olhos, simbolizando imparcialidade, uma balança, representando a igualdade, e a espada, representando a força. Portanto, a faixa que cobria os olhos da justiça significava imparcialidade. Ela não via diferença entre as partes em litígio, fossem ricos ou pobres, poderosos ou humildes, grandes ou pequenos. Suas decisões justas e prudentes não eram fundamentadas na personalidade, nas qualidades ou no poder das pessoas, mas na sabedoria das leis. E tinha a espada, que de nada adianta o direito sem a força. Eu vou encerrando aqui o nosso trabalho, porque o tempo já está se esgotando. Gostaria de agradecer ao professor Otávio, toda a turma, todos os membros do nosso grupo que estão aqui escondidos não quiseram aparecer no vídeo, e encerrar com isso. Eu acho que esse capítulo, não li os outros, mas eu acho que é importantíssimo do livro. Recomendo toda a classe ler, procurar, é um capítulo curto, para entender um pouco mais das raízes do nosso próprio direito. Muito obrigado a todos, boa noite.